Graça e paz a todos, amados, saudade de vocês. Mais uma vez, nós estamos aqui como igreja, exercendo a verdade do sentimento, do desejo de estarmos juntos em comunhão, e essa é a maneira como nós podemos, e fazendo aquilo que nós amamos, que é buscando ao Senhor, buscando a sua palavra, buscando mais do Senhor na nossa vida. E eu tenho trabalhado nas transmissões das lives, então nas últimas escolas bíblicas eu não tenho conseguido participar, porque eu ainda estou saindo do culto, resolvendo algumas coisas, mas agora eu tenho o privilégio de poder dar essa aula, que é a aula número 8 do livro de Jeremias, a página 41. Eu espero que todos já tenham recebido aí, e é um texto bem conhecido de Jeremias que carrega verdades maravilhosas para a nossa vida. Eu quero louvar a Deus pela igreja nesses dias que tanto nos abençoa, E que a gente pode se manter fortalecido, com os nossos olhos abertos, enxergando a fidelidade, enxergando o amor de Deus na nossa vida, por aquilo que nós já vivemos e por aquilo que também está à nossa frente, o futuro que para nós há um bom futuro, Nós temos a nossa esperança bem firmada no Senhor. Amém? Bom, eu vou começar lendo aqui o texto, base dessa lição. Ele é Jeremias capítulo 18 e 19. Ela está dividida em duas partes. A primeira fala desse momento do vaso nas mãos do oleiro. Eu vou ler aqui o comecinho, eu espero que todos já tenham lido, mas acho que é importante. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A soberania de Deus sobre as nossas vidas, ela precisa ser compreendida. A nossa condição de criatura, amados por Deus, feitos filhos de Deus, mas Deus é o nosso Criador. E o homem precisa dessa humilhação diante do Senhor, de compreender a soberania de Deus, porque senão ele luta contra o seu Criador. E nós vemos aqui esse episódio na vida de Jeremias, que não foi uma visão. Deus falou, vai lá e veja, E essa era uma profissão daquela época, um utensílio tão usado para tantas coisas, para alimento, para limpeza, para sacrifício, para carregar as coisas, o vaso de barro, o prato de barro, o oleiro, ele produzia os utensílios daquela época, e Jeremias desce e começa a ver o oleiro trabalhando, girando a roda. Ele era responsável pelo movimento que fazia, e ao mesmo tempo as mãos que apertavam o barro, que tiravam o excesso, que formavam, que moldavam o barro. Mas em dado momento chegou uma hora que, olha, eu tenho que mexer com esse barro, ele não está bom ainda para eu fazer o que tem que fazer. E ele para, tira a impureza e começa tudo de novo. Deus, ele falava ali de todo o povo de Israel, de todo o povo de Deus chamado por ele. Se você tiver uma visão da história de Israel, você vê a obra de Deus em vários momentos, que o povo ele se distancia dos caminhos do Senhor, ele acaba se afastando da palavra, da santificação, e o Senhor interfere, traz de volta e tira as impurezas e usa situações, e o vaso é quebrado e é refeito. E aqui nós vemos o Senhor colocando essa condição, mas não apenas num nível de um povo, mas acho que é importante também que a gente consiga enxergar na nossa vida, Individualmente, Deus, ele também tem nos tratado. Ele é o nosso oleiro, ele é o nosso formador, e ele deseja ajustar a nossa vida conforme os propósitos dele, que são bons, que são maravilhosos. E eu, como matéria-prima, como barro, eu não posso resistir à vontade do oleiro. Eu preciso entender
qual é o propósito dele, eu preciso me entregar aos propósitos dele, eu preciso me dispor a cumprir os planos dele na minha vida. Porque Jeremias também ouviu lá no capítulo 1, versículo 5, que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te formei. E Deus, ele também fala isso, essa é uma verdade de Deus para cada um de nós. E nessa soberania de Deus, nesse controle de Deus na nossa vida, Deus, ele obviamente, como qualquer um que trabalhe, ele não quer fazer coisas ruins, ele quer fazer coisas de qualidade, ele deseja que nós sejamos vasos de qualidade. Mas o que muitas vezes impede que um artesão produza um grande produto, uma grande obra, é a própria qualidade do material, né? Então, o material, quando ele é de excelência, o artesão ele se dedica mais tempo, ele sabe que ele vai cumprir os planos dele naquele material. Quando aquele material ele é um material inferior, que não vai aceitar, não vai cumprir com o propósito, ele faz o que é possível ser feito, né? E nós temos essa responsabilidade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa. O que é essa purificar dessas coisas? O pecado, a sujeira, a contaminação. Será que toda argila é fácil de você limpar, tirar a contaminação? Não, né? Agora, nós temos um desafio diante do Senhor, né? Nós temos algo que nos está proposto. Na nossa luta contra o pecado, nós precisamos resistir até o sangue. Na nossa disposição de vencermos as impurezas desse mundo, aquilo que é normal, de forma para aqueles que não conhecem ao Senhor, não pode ser normal na nossa vida. E Deus, ele sabe de tudo isso. E ele tem para nós um caminho de santificação, de transformação. E por isso ele agia ali na vida daquele povo, por isso ele estava usando a vida do profeta Jeremias para exortar, para mostrar todos os erros, para trazer a compreensão das loucuras, dos pecados que o povo tinha, assim como nós também temos a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, que ela vem separando aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito, assim como Deus também permite que nós tenhamos consciência dos nossos erros, porque o Espírito de Deus ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E nesse processo, onde Deus ele age através ali do profeta Jeremias, apontando os problemas, apontando os pecados e falando, olha, isso tudo vai trazer destruição para vocês, isso tudo vai trazer uma sentença para vocês, isso tudo é um caminho de morte para a vida de vocês. Por que Deus fazia isso? Não era algo irrevogável, não era o propósito de Deus de destruí-los, mas Deus desejava que houvesse um arrependimento, e havendo um arrependimento, a destruição também seria tirada do caminho deles. Mas nós vemos até mesmo na continuação do texto que ali começa a falar, olha, Deus falando, olha, se eu disser que vou destruir um povo e esse povo corrigir o seu caminho, esse povo deixar as atitudes que estavam condenando, será que eu não posso transformar isso e tirá-los do caminho de destruição e abençoá-los? E a contrapartida também está ali no texto dizendo, e um povo que eu digo que vou abençoar, se esse povo ele começar na mudança das suas atitudes, a fazer tudo que é errado, a se desviar dos meus caminhos, será que eu não vou destruí-los também? E até há o capítulo, um dos pontos aqui é Deus se arrepende, né? E é interessante isso, porque Deus ele é onisciente. Como é que alguém que é onisciente, ele se arrepende, né? Ele já sabe, mas nós vemos uma maneira de trazer compreensão para o homem, de falar na linguagem que o homem entende, né? De mostrar que, olha, se você agir bem, Deus vai fazer coisas boas, mas se você agir mal, Deus vai fazer coisas que vão ser a consequência dos seus erros, né?
vão ser o resultado da tua semeadura. Então, numa linguagem que estaria clara ali na disposição do limite da compreensão humana, Deus se apresentou dessa maneira a eles, como, olha, eu me arrependi do bem que eu fiz, ou eu me arrependi do mal que eu ia fazer, porque o desejo do Senhor, até mesmo estabelecendo esses princípios de consequência, é de nos incentivar a fazer o que é bom. Se Ele permitisse que nós tivéssemos consequências boas fazendo o que é ruim, isso seria para nós um caminho de destruição, de um Deus que não queria nos salvar. Mas quando Deus permite que as consequências ruins venham sobre aqueles que fazem o errado, é porque Ele está falando, olha, eu quero te fazer o que é certo. E aqui eu vou estar com você. E aqui eu vou te guardar. E aqui você vai fazer prosperar o teu caminho. Por quê? Porque é o desejo do Senhor que nós vivamos de forma correta e abençoadas, né? E nós vemos na segunda parte, no capítulo 19 desse texto, já falando sobre a botija quebrada, né? E aí é um outro momento. E aqui já não é mais a palavra para arrependimento, mas Deus, ele fala para o profeta pegar uma botija, ir lá em Jerusalém, na frente de Jerusalém, porque ali ele iria quebrar. E aquela botija que já estava pronta, que já tinha sido assada, né? Já estava curada, quando ela caísse e quebrasse, ali já não tinha mais conserto. E esse é um alerta que nós temos para a nossa vida também, porque aquele povo, eles chegaram numa atitude tão terrível, né, que quando a gente lê, depois você lê o capítulo 19, nós vemos que até o sacrifício dos filhos dele, no versículo 5, fala que eles edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei. É algo assim tão absurdo, né? Você imagina um povo que era o próprio povo de Deus, né, fazendo aquilo que Acás também fez no vale de Inom ali, do filho de Inom, sacrificar os próprios filhos, e eles que eram descendência bendita de Abraão, porque Abraão, por obediência a Deus, não negou o seu filho, mas se dispôs no seu coração a entregar. Agora o diabo os levava a falar, não, a gente rejeita essa descendência de bênção, a gente rejeita essa aliança com o Senhor. E assim eles traziam para eles uma condenação definitiva, porque aquele vaso seria quebrado e não teria mais conserto, simbolizando até mesmo ali o inferno, porque o Vale de Inom depois virou um lixão, né, e aquele lixão depois significava justamente Geena, que era o inferno. Então nós temos a oportunidade de nos valermos, não da entrega de Isaac por Abraão, do filho de Abraão, mas nós temos a oportunidade superior de nos valermos da entrega do Filho de Deus por nós, de nos valermos de uma aliança, de uma herança de bênçãos superiores. E como nós vamos reagir a isso? O intento de Satanás é que a gente resista a tudo isso, que tendo recebido algo tão maravilhoso, a gente prefira as coisas abomináveis, a gente faça escolhas destrutivas, a gente escolha a incredulidade, o desespero, a gente escolha as atitudes humanas, mas quando eu tenho consciência dessa soberania, desse amor de Deus, desse propósito de Deus, da herança que chegou até mim, do Espírito Santo que está na minha vida, do amor de Deus, da aliança, da fidelidade do Deus Pai, da graça em Jesus Cristo. Quando essas verdades elas são compreendidas, eu começo a ser transformado como esse barro. A roda está girando, as coisas estão acontecendo, o nosso dia a dia, um dia após o outro, o mundo está girando. A roda do oleiro ela gira. Agora o propósito do oleiro é nos trabalhar. E se nós nos purificarmos, nós seremos vasos de honra. E nós não seremos o vaso que o oleiro quer quebrar para não fazer mais nada. Nós não seremos os vasos que estão condenados, mas nós seremos aqueles que recebem essa porção do Senhor. Vaso de barro não é nosso tesouro, é Ele, mas Ele nos dá esse privilégio, essa condição
enriquecedora. Então, essa condição ela aconteceu na vida de Jeremias, para que ele ensinasse o povo. E naturalmente, Jeremias, ele também sofreu os ataques contra ele. Então ele também acabou sendo alvo de perseguição, de afronta. E nós vemos o tópico 3 da lição aqui da segunda parte, quando Jeremias, ele ousadamente, instruído pelo Senhor, com muita coragem, ele voltou até o templo em Jerusalém e ali era para ele o ponto da resistência, né? Porque tudo que ele falava contra, ali havia religiosidade que se opunha a ele, junto com todo o momento que se vivia, e Jeremias foi preso, ele ficou humilhado no tronco, né? Com uma condição de estar assim debaixo de zombaria, de sofrimento, e esse era o início de um tempo também de sofrimento na vida de Jeremias, porque ele tinha essa disposição de ser um vaso do Senhor. E por que eu também quis citar isso? Porque Jeremias, naturalmente, ele era um vaso de honra. Ele era um vaso que o oleiro trabalhou para usar segundo o seu propósito. Mas ele não era visto assim pelo mundo. E as pessoas, às vezes, elas compreendem as bênçãos de Deus da mesma maneira, afinados com o que o mundo diz, e não é. Né? Jeremias não estava sendo bem reconhecido pelo povo ali. Ele era mal visto, ele foi escarnecido, zombaram dele, mas ele era um vaso de honra do Senhor. E nós temos que ter um compromisso com Deus acima de tudo. Ainda que o mundo não nos compreenda, ainda que o mundo não nos aprove, ainda que pessoas zombem de nós temos uma responsabilidade com o nosso oleiro, com o nosso Deus que nos criou. E Jeremias tinha ali a palavra de Deus, tinha a oração, a maneira como ele conseguia se alinhar, se fortalecer com o Senhor e por isso ter estrutura para enfrentar todas as coisas. Você vive um tempo hoje de instabilidade, você vive um tempo hoje de incertezas. Use também a palavra do Senhor e a oração para que você possa ter a tua verdade com o Senhor estabelecida dentro de você, te trazendo paz. Porque senão você fica como um barco à deriva, vai de um lado para o outro, você fica perdido nos teus sentimentos. Ora eu estou bem, ora eu vi uma notícia boa, ora eu vi uma notícia ruim, eu estou mal. Ora eu estou com uma esperança que vai dar tudo certo e daqui a pouco não deu, deu tudo errado e agora eu estou desesperado. Não, Jeremias, ele estava ligado com as mãos do oleiro. E eu achei isso tão maravilhoso, porque além do oleiro produzir todo o movimento que faz com que o barro esteja em condições de ser trabalhado, ele tem o contato direto, né? E Deus tem produzido movimentos na Terra. Nós temos situações que acontecem um dia após o outro, a Terra está girando, né? Um ano após o outro, os ciclos vão se fechando. A gente faz aniversário, a gente comemora a virada do ano, as coisas estão acontecendo. Mas ainda também existe as mãos do oleiro que nos tocam de uma forma tão perfeita. Tem hora que nos apertam, tem hora que tiram excesso. Nós temos que permitir que as impurezas saiam da nossa vida, não comprometam esse trabalho do oleiro na nossa vida. E essa tem que ser a nossa atitude, né? Esse ponto para nós trabalharmos. Eu achei maravilhoso o último texto aqui da lição, porque ele fala assim: vale a pena lembrar, semear um pensamento, colhe um ato. Semear um ato, colhe um hábito. Semear um hábito, colhe um caráter. Semear um caráter, colhe um destino. Então nós vemos o que? Um crescimento, uma progressão. A obra de Deus, ela tem que ser esse desenvolvimento, esse crescimento, né? Assim como o pecado também, ele quer se desenvolver. Um abismo chama outro abismo. Então, quais são as minhas escolhas? Tem coisas que talvez eu não consiga mudar do dia para a noite, mas eu preciso ter consciência dessa constante transformação na minha vida. Não se desespere por enxergar as tuas dificuldades, as tuas lutas, mas confie que o Senhor ele está agindo, ele está trabalhando. E no tempo certo, da maneira certa, de repente as coisas elas vão fazendo sentido, você vai compreendendo,
O amor de Deus fecha as feridas, o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados e nós simplesmente confiamos que o oleiro, que é o nosso Deus, é um Deus de amor e é Ele quem trabalha as nossas vidas. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Você estude a revista no domingo. Pela manhã a gente volta a conversar mais um pouco, podendo ter as participações, ouvir a voz de vocês, vai ser muito bom nesse tempo tão enriquecedor que nós sempre tivemos na escola bíblica. Deus abençoe, graça e a paz do Senhor sobre a tua vida e a tua família, e você sempre se sinta participante da igreja do corpo de Cristo, porque isso é uma grande bênção para todos nós.